Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, eu vou falar sobre isso, mas não podia deixar de fazer aqui 2 comentários introdutórios. Um é quando eu ouvi aqui hoje alguém falar que tem que obedecer à Constituição, se por acaso o Temer tiver que ser substituído, que tem que ser eleição indireta. As pessoas que falam em defesa da Constituição esquecem que ela já tem 95 emendas e não tem 30 anos ainda, fora as mais de 10 que estão circulando por aqui. Então, ninguém está propondo eleição indireta, eleição direta, ferindo a Constituição. A gente quer que aprove a PEC da eleição direta, que é uma prerrogativa desta casa, das casas do Congresso. E a outra é a questão ainda da Lava Jato também, que o senhor acabou de falar, é que preocupa, né? Porque a história de todo mundo é igual perante a lei, e mas a gente percebe muitas diferenças, né? Eu acho que lá na direção, quem está na direção da Lava Jato, valoriza mais a convicção do que a prova. Porque tem muita gente aí com muita prova robusta e não acontece nada, né? E outros eles querem prender, condenar por convicção, porque ainda não apresentaram uma prova concreta. Estou falando do Lula. Na hora que apresentar uma prova concreta, vai ter que ser punido, mas até agora não apresentaram, né? Porque uma coisa é dizer que ele tem conta no exterior, outra coisa é provar. Então, é preciso que a gente faça essa diferença, né? Porque depois dessa revelação da JBS, o Delcídio foi preso por muito menos, foi cassado por muito menos. E o senador Aécio Neves continua lá na casinha dele, recebendo todos os amigos, parceiros, sendo orientado de como mentir na hora do depoimento. Sabe Deus quando vai acontecer esse depoimento. Então, mais uma vez está provado, porque ele foi protegido por muito tempo. Toda vez que falava nele, aparecia um padrinho que rebatia, que adiava depoimento, que desmarcava depoimento, né? A gente percebia perfeitamente a proteção, e ele continua sendo protegido. Qualquer um outro aqui já estaria respondendo por aquelas gravações. Mas eu queria entrar na questão do Dia Mundial do Meio Ambiente, para dizer primeiro, assim, como a questão de concepção é importante. O senador Assis fez um discurso aqui sobre o meio ambiente, muitas coisas que eu concordo, mas discordo de um monte de coisa que ele fala, porque é questão de concepção, né? Eu acho que aquelas medidas provisórias aprovadas aqui, por exemplo, não ajudam ao ambiente, e permitem desmatar mais ainda. Então, eu preparei uma fala sobre o Dia do Meio Ambiente, né? Porque há muito tempo a situação do planeta não permite comemoração. Mas neste ano, especialmente aqui no Brasil, o tempo é de lamento, de reflexão sobre o que estamos fazendo com aquela que o Papa Francisco, na carta encíclica Laudato Si, chama de nossa casa comum, a irmã e mãe terra. Eu acrescentaria, lembrando aqui a famosa carta que o cacique Cito, dos Estados Unidos, enviou para o presidente daquele país, lá em 1854, quando o presidente queria comprar o território indígena a preço de banana para distribuí-lo aos colonos da época. Ao saber da proposta, o cacique disse frases que eu faço questão de repetir hoje, porque era uma profecia do que está se revelando aqui agora no Brasil. Respondeu o cacique ao presidente americano: vamos pensar na sua oferta, pois sabemos que se não o fizermos, o homem branco virá com armas e tomará nossa terra à força. Ainda continuando a fala do índio, do cacique: mas sabemos que para o homem branco, um pedaço de terra é igual a outro qualquer, porque ele é um estranho que rouba da terra o que quer. A terra não é sua irmã, mas sim sua inimiga, e depois de a conquistar, ele vai embora, deixa para trás os túmulos dos seus antepassados, sem se importar. O homem branco destrói e arrasa a terra, que seria a herança de seus próprios filhos, e deixam para trás a sepultura de seu pai e o direito de seus filhos à herança. Ele trata sua mãe, a terra, como coisa que pode ser comprada, saqueada, vendida. Sua voracidade arruinará a terra, deixando para trás apenas um deserto.
O homem branco não sabe que tudo quanto fere a terra, fere os filhos da terra. Se os homens cospem no chão, cospem sobre eles próprios, pois todas as coisas estão interligadas. Tudo quanto agride a terra, agride os filhos da terra. Fecha aspas. Já fala de um cacique em 1854. Pois bem, senhor presidente, existe algo mais atual do que as palavras desse cacique? Hoje, os homens ricos e poderosos continuam destruindo os rios, as matas, os animais, a terra e os humanos mais humildes que habitam tradicionalmente nela, como os quilombolas, os indígenas, os pescadores, os sertanejos, os povos da caatinga, os caiçaras, a população coletora, como é o caso das quebradeiras de coco, dos castanheiros. Matam a terra, matam os filhos da terra e assassinam quem os defende, como fizeram com Chico Mendes e com a irmã Dorothy. Desde o meu primeiro discurso nessa tribuna, que denuncio a violência contra a terra e contra quem procura viver nela em paz. Desde o início, assumi o compromisso de colocar minha voz a serviço daquelas pessoas cujos gemidos de dor não são escutados por quase ninguém, porque não possuem os microfones amplificados pelos modernos meios de comunicação como nós aqui possuímos. Quem não respeita a terra, não respeita também quem está sobre ela. Tenho manifestado meu repúdio publicamente a todo tipo de violência sofrida pela terra e pelo nosso povo, especialmente nos últimos tempos, em que testemunhamos massacres, como o ocorrido com o povo indígena Gamela, lá no Maranhão, e os ocorridos em Colniza, no Mato Grosso, que matou 9 trabalhadores, e em Pau d'Arco, no Pará, em que 10 vidas de trabalhadores rurais foram ceifadas violentamente numa ação de polícia. E olha que ainda disseram que foram recebidas a bala, só que não tem um arranhão em nenhum deles, e lá tem 10 mortos e 14 feridos. E não são só as mortes. Os assassinatos são ações extremadas, encomendadas por fazendeiros e grileiros covardes e executadas pelos mais cruéis assassinos de aluguel. Os ribeirinhos, os sertanejos, os indígenas, as comunidades quilombolas e as entidades que os defendem denunciam diariamente diariamente sofrem ameaça de morte, atentados, negação de violação de direitos, desrespeito ao modo de viver. Territórios são invadidos, a luta criminalizada e o direito de viver em harmonia com a terra, como queria aquele sábio cacique americano e como quer o Papa Francisco. É arrancada pelas mãos de fazendeiros latifundiários, empresas, grileiros e grandes projetos mal planejados. É um modelo de destruição e morte, muitas vezes avalizado por este Parlamento. Na nossa vizinha Câmara dos Deputados, latifundiários patrocinaram a CPI da FUNAI e do INCRA, cujo relatório criminalizou aqueles que lutam pela justiça social e ambiental e inocentou aqueles que destroem a vida. O Senado não fica atrás. Esta Casa aprovou na semana passada 2 medidas provisórias que representam um verdadeiro retrocesso ambiental. As medidas 756 e 758 diminuem os limites dos parques e florestas nacionais de Jamanchim, desprotegendo rios, florestas e fauna para entregar tudo aos grileiros, garimpeiros e ao agronegócio. E a medida 759, que rebaixou a política agrária. Essa das reservas, um jornal nacional, no mesmo dia que foi aprovada, disse que antes de ser sancionada já se podia ouvir o barulho das motosserras destruindo a floresta. Como se não bastasse, quer aprovar na Câmara a tal Lei Geral de Licenciamento Ambiental, o PL 3729, que vai enfraquecer ainda mais o processo de licenciamento ambiental, quando o que precisamos é de fiscalização mais rígida. E tudo faz sentido, senhor presidente e povo brasileiro. A maioria dessas leis foi aprovada primeiro na Câmara dos Deputados, caso onde os latifundiários são muito fortes, onde uma empresa como a JBS disse que financiou a campanha de 99 dos integrantes da chamada bancada ruralista. Dizem que receberam 31 milhões de reais, né, da JBS, uma empresa que produz carne já nas regiões desmatadas e quer expandir ainda mais as suas pegadas de carbono sobre florestas ainda virgens. E mais, ao mesmo tempo que o governo e este Congresso reduziram unidade de conservação por meio de medidas provisórias, a 759, por exemplo, libera importantes remanescentes florestais da Amazônia para a ocupação privada, o que trará mais desmatamento, ameaça aos povos indígenas, comunidades tradicionais e assassinatos derivados de conflitos fundiários.
Para concluir, senhor presidente, quero dizer que no momento em que precisamos encontrar formas de enfrentamento das mudanças climáticas, fico estarrecida e envergonhada com tanto desmando na questão ambiental. Como se não bastasse, o presidente dos Estados Unidos está saindo do Acordo do Clima, porque acha que não tem importância nenhuma aquilo ali para o mundo, para o meio ambiente. Por isso, repito o que disse nas primeiras linhas desse discurso, senhor presidente. Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente não é dia de comemoração, é dia de reflexão, de denúncia e de luta contra o projeto colonizador, escravista e explorador que está sendo implantado no Brasil. Não queremos mais destruição da natureza, não queremos mais mortes, não queremos mais ameaças, atentados e outros atos de violência contra a terra, nem contra os filhos desta terra. Para concluir mesmo, eu queria só lembrar, assim, o jornal O Valor, de hoje, da família Marinho, tem 3 matérias sobre o meio ambiente. Acho que é desencargo de consciência. Uma, ela fala sobre o Código Florestal e os produtores rurais, onde ela tem uma frase muito importante do repórter que fez a matéria, do jornalista que fez a matéria, que ele diz que produzir e conservar devem fazer parte da mesma agenda. O problema é que não fazem. Diz que tem que valorizar a floresta em pé, mas não valoriza, só vale derrubada, desmatada. Então, é uma matéria muito interessante para se ler, até para se cobrar, porque não sei se é uma opinião sincera ou se é só para desencargo de consciência, porque hoje é o Dia do Meio Ambiente. A outra, no mesmo jornal, Ministério do Meio Ambiente busca conter o desmatamento do Cerrado. O Cerrado, como dizem, é a última fronteira agrícola deste país e está sendo também destruída muito velozmente. E talvez, eu não sei, estão dizendo aqui que até 2018 vão rever toda a área do Cerrado para fazer a compatibilização do que pode ser feito e do que não pode ser feito. O que eu sei é que eu conheço bem a área lá do meu estado e que está tomada pela soja, as árvores derrubadas, e quando plantam outras é eucalipto, que não tem nada a ver com a nossa terra lá. Mas, pelo menos, também é uma matéria digna de leitura, né? Uma preocupação com o Cerrado. E a outra dá conta da questão da mudança climática, que já tem efeitos em Santos, por exemplo, no litoral. Nas áreas litorâneas, as pessoas começam a sofrer o efeito do clima, né, que é com que eles chamam de ressaca, inundações, tempestades. E na cidade de Santos, ele disse que já vai a 300 milhões o prejuízo em função só com as edificações, em função da mudança climática ocorrida naquele litoral. E o litoral do Brasil inteiro está sofrendo mudanças, sofrendo com a diferenciação do que está acontecendo no Brasil. Inclusive, eu vi aqui hoje a senadora Ana Amélia falando das inundações no Rio Grande do Sul, e tem Pernambuco e tem Alagoas, mas, contraditoriamente, tem a seca lá no semiárido, onde as pessoas estão recebendo água de carro-pipa. E ninguém para refletir por que essas coisas acontecem. Então, parabéns ao Valor Econômico, espero que seja sincero essas 3 matérias relacionadas ao meio ambiente, publicadas hoje por esse jornal. Muito obrigada, senhor presidente.